bem com vocês? No vídeo de hoje é a escolha. Eu vou aqui falar para vocês aqui alguns pontos que vocês devem anotar para quando você estiver já, namorando, for namorar, ou você estiver já namorando, já com o pensamento já claro. Nós cristãos temos que namorar já com o pensamento para esse ser o nosso futuro marido. Então eu quero aqui passar para vocês alguns pontos de observações que vocês têm que pensar e que você tem que conversar com o seu futuro cônjuge, com o seu namorado. Amém? Então vamos lá, o primeiro ponto. O primeiro ponto é a maturidade, tá? A mesma maturidade espiritual que você. Às vezes você tem experiências com Deus e você passa por processos, de níveis espirituais, com Deus e da sua chamada, já começando Deus trabalhar em você, você já tendo experiências, espirituais com Deus, e aí você vai conhece um homem, conhece um rapaz que não tem essa mesma maturidade. Você vai falar algo espiritual para ele e ele não vai nem, entender, não vai saber nem conversar com você. Então isso é muito difícil e eu aconselho, se esse rapaz não mudar, eu aconselho você determinar esse namoro, porque você vai casar com um homem que tá parado ali, só vai à igreja, tá tudo normal, tá tudo bom para ele, sentar no banco, tá tudo bem, enquanto você tá lutando ali, para ter uma vida ali, viver o propósito de Deus na sua vida, enquanto ele tá tranquilão, tá nem pensando nisso, tá tudo sendo normal. E aí, você vai casar com um homem que você tá toda correndo ali para, viver sua chamada, e ele lá na dele, parece que não dá para conversar com um homem assim. Você tá falando algo espiritual, algo de suas experiências, e ele não vai entender, assim, não vai saber acompanhar você, entendeu? Então eu acho isso muito difícil e pra mim, eu quero observar isso em minha vida. Eu não vou querer me relacionar com alguém que não vai entender nada na questão espiritual, na questão do nível espiritual, que eu tô vivendo, tenho vivido, e que se Deus quiser, vou viver até o dia que Deus fazer com que eu permaneça aqui na terra, para depois voltar para cá. Então, o segundo ponto é a compreensão do chamado e companheirismo. Você tem que observar que o seu futuro cônjuge, já no namoro, você tem que conversar com ele sobre a questão da chamada. Porque às vezes o homem, ele não tem a chamada para viajar, por exemplo, para missões, para poder pregar. E pode ser que você seja uma mulher que tenha um coração ardendo por chamadas para viajar, para pregar a palavra, para ir, em um monte de lugares no Brasil e em outros países. E aí às vezes você conhece um homem que ele não tem essa mesma chamada, não tem essa vontade nem um pouquinho de viajar com você para a chamada, que na cabeça dele, ele quer que eu trabalhar, abrir um comércio e ficar aqui no Brasil mesmo, ou não viajar mesmo dentro do Brasil acompanhando você. Então ele não vai querer. Então você vai ter que pensar bem se você vai querer casar com esse homem, entendendo que se você casar com ele, ou você vai desistir da sua chamada para ficar ao lado dele no comércio e não vai viver sua chamada, seu propósito, aquilo que seu coração anseia, ou você vai acabar vivendo sua chamada sem seu marido, e isso é muito triste, porque o marido tem que acompanhar a esposa e a esposa tem que acompanhar o marido. Então tem que pensar bem, tem que conversar direitinho antes de casar. Então, o terceiro ponto perguntar se a pessoa ela gosta de viajar, e se ela tem medo de andar de avião. Por quê? Porque o segundo ponto foi na questão do homem não querer viajar porque não quer viver o chamado com você e quer ter o comércio dele. Já nesse terceiro ponto já é o quê? O homem que ele quer acompanhar você na chamada,
mas ele tem medo de andar de avião. Mas ele tem medo. Por que eu coloquei esse ponto? Porque tem uma missionária que ela viaja sozinha, não vou falar quem é, que ela é pública, ela viaja sozinha pregando a palavra do Senhor, porque o marido dela tem medo de andar de avião. E eu acho isso tão triste, e eu não quero isso pra mim. Não quero isso pra mim. Eu quero meu marido do meu lado, me acompanhando, né, na minha chamada, assim como eu quero acompanhar ele na chamada dele. Então eu preciso observar bastante. Você precisa observar isso, conversar no namoro já, né? Esse assunto é muito sério, gente, é muito sério. Você não quer envelhecer se sentindo, sabe, triste, arrasada, porque você não viveu o chamado de Deus na sua vida. Não viveu aquilo que o seu coração, sabe, tava né, anelando. Então, quarto ponto. Você renunciar ao namoro se o namoro for atrapalhar a sua chamada, entendeu? Porque, gente, Deus nos criou para um propósito e o namoro, futuro cônjuge, é para viver esse propósito conosco. Então você vai vai namorar com um rapaz, né, que ele já vai começar a atrapalhar você com o seu propósito. Por exemplo, eu tenho aqui meu canal, né? E não só que o canal onde, né, Deus me usa, né? Mas ele me usa com postagens da palavra do Senhor no Instagram, aconselhar quem me procura, né, mulheres, né? Porque Deus me chamou para ajudar mulheres e jovens e adultas. E aí ele me usa para aconselhar. E aí às vezes sabe, antes da quarentena, eu ia sair aqui na rua, Deus marcava encontros que eu nem imaginava para poder aconselhar jovens, para poder conversar, sabe? E eu tenho os desejos no meu coração, né? Se for da vontade de Deus, né? O plano dele para mim, eu viajar para pregar em igrejas para mulheres, para jovens, e aonde ele quiser me levar, aonde ele quiser me levar. Então aí eu vou namorar com um homem que já não tem nem um pouco vontade de viajar, já não anseia assim também, sabe, em querer me acompanhar, em me dar força, e já começa sabe, reclamar, porque já começa a ter aquele pensamento assim, ela não tá tendo tempo pra mim, sendo que às vezes a mulher tá tendo tempo, ela tá organizando o seu tempo para dar atenção para o namorado, mas ele já começa por quê? Porque ele não tá naquele mesmo ritmo que você, ou que a namorada não tá no mesmo ritmo, do mesmo pensamento da chamada, não tá com aquele fervor no coração, e aí ele começa o quê? Começa a reclamar. E aí essa reclamação já começa o quê? Começa a atrapalhar o namoro. Então aí você vai ter que escolher chamada, Deus ou relacionamento. Você vai ter que escolher. Ou você vai abraçar Deus, a chamada que tem para sua vida, com o propósito que ele tem, que antes dele tecer você no ventre da sua mãe, ele escreveu tudo sobre você no livro. Ou você vai abrir mão disso, de viver o propósito de Deus, e vai ficar com esse homem, só para ficar com ele, que o coraçãozinho tá batendo ali, mas não vai viver o propósito. E aí? Se você quer viver o propósito, você vai ter que renunciar. E se você renunciar, Deus é bom, Deus é bom. Ele pode sim, se for da vontade dele, propósito de você casar, ele vai preparar uma pessoa que vai dar certinho, sabe? Para andar com você lado a lado, te compreender, te dar força, orar por você, interceder por você orar por ele, interceder por ele, entendeu? Então, assim, nós temos que pensar. Começou a atrapalhar a chamada no namoro, ó, bye, tchau, amém? Porque, sinceramente, viver a chamada de Deus, gente, não é fácil, mas é maravilhoso. Viver o propósito de Deus é maravilhoso. Nós nos sentimos plenas, né? Quando nós vivemos a vontade de Deus. Já continuando falando, viver a vontade de Deus, a chamada, entendeu? Nossa, sabe, a chamada de Deus na nossa vida é quando a gente menos espera, Deus nos usa naquilo que Ele nos chamou. E quando Ele nos usa naquilo que Ele nos chamou, nós nos sentimos tão alegres,
nos sentimos tão plenos, nos sentimos assim, ai, tô no lugar certo, sabe? Então, para concluir, viva a sua chamada, tá? E você não precisa ficar desesperada para achar um homem, né, para te amar, porque Jesus, ele já te ama. E Jesus, ele supre todas as nossas necessidades do nosso coração. E Deus, ele tem alguém para a sua altura. Então não aceite menos do que isso. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus. E se você é nova aqui no canal, peço que você, né, se você curtiu o conteúdo do canal, peço que você se inscreva. Se você curtiu o vídeo, peço que você deixe o seu like. Fique com Deus e tchau!